Olá, gente, tudo bem? Hoje eu vou trazer um tema bastante importante para nós, interessante, que diz respeito a como nós estamos reagindo ao mundo e reagindo acerca da nossa história. É uma reflexão importante e interessante para nós fazermos. Na verdade, os fatos, os acontecimentos da vida, da nossa história, das nossas vivências, né? Às vezes, ela tem muito mais a nos ensinar do que a própria história que nós contamos sobre o que nos aconteceu, sobre os impasses que nós vivenciamos, sobre as amarguras. O que eu estou querendo dizer? A gente tende a dramatizar muito os nossos impasses, os nossos conflitos. É como se todos os acontecimentos da vida, né, todos eles tivessem sido orquestrados contra a gente. E a gente não precisa pensar assim, né? A gente pode pensar de um outro modo, muito embora esses impasses e atravessamentos tenham sido dolorosos de verdade, a gente pode pensar que ele pode servir para a nossa construção, por exemplo. E ele serviu para a nossa construção, porque tudo que me aconteceu, toda a minha história, todas as minhas vivências, serviram para mostrar quem eu sou hoje, para revelar a mulher que eu sou hoje, que eu estou aqui na frente das câmeras falando para vocês. Então, a gente precisa pensar o que é que nós estamos falando, né, sobre nós, quando nós contamos a nossa história, quando nós contamos as nossas experiências, quando nós falamos dos nossos relacionamentos, quando nós falamos dos nossos filhos, quando nós falamos sobre a nossa história familiar, sobre como os nossos pais viveram, como nossos avós eram. Então, que vida, né, afinal de contas, é essa que eu tive, que me parece assim tão amarga, tão dura, tão cruel, que me coloca sempre no lugar de vítima sofrida, né, de alguém que não consegue sair desse lugar e está sempre reportando a infância, a sua história de vida, né, para aí justificar um comportamento agora na adultez. Na grande maioria das vezes, a gente sabe disso, a cor, o tom, o peso, o teor, a gente coloca e tira de acordo com a nossa conveniência. Então, quando eu quero sensibilizar alguém a respeito da minha história, eu dou ênfase no meu, né, vamos supor aqui, falando de modo aleatório, no meu primeiro casamento. Quando eu quero sensibilizar alguém a respeito da minha história na infância, eu conto determinado fato que ocorreu, determinada injustiça, determinada negligência, né, que eu sofri. Então, por isso que eu digo, na grande maioria das vezes, nós vamos dando o tom, o peso para a nossa história de acordo com a nossa conveniência. E a gente precisa pensar como é que a gente quer seguir com isso, né? Aonde que isso vai dar? Paramos para refletir, né, sobre isso. Isso lá na frente, ou agora na adultez, isso está me bloqueando, está me fazendo paralisada, ou isso está servindo de mola propulsora para que eu haja diferente no futuro? Para que eu faça as reflexões hoje de como foi a minha história, olhando para a minha história e olhando para hoje, pensando como é que eu quero elaborar os meus projetos de futuro. Porque será que nós somos responsáveis pelo nosso destino mesmo? Né? Nós não escolhemos viver as nossas amarguras, ninguém escolhe viver amargura, impasses, conflitos, mas agora, como eu vou contar essa minha história, como eu vou, o que eu vou fazer disso, como eu vou revelar, como eu vou interpretar, como eu vou olhar agora já adulta, isso é responsabilidade minha. A escolha que eu vou fazer com a minha história sou eu que escolho. Isso é autorresponsabilidade. Eu me autorresponsabilizo pelas minhas atitudes hoje, né, na adultez, por conta dos impasses que aconteceram no passado. Por quê? Porque eu não sou escrava do passado, já dizia Simone de Beauvoir. Então, eu posso escolher, né, qual o destino que eu vou dar para os eventos da minha vida.
Mas nós nem sempre temos elementos suficientes, não são todas as mulheres, não são todos os homens que têm elementos suficientes para fazer essa análise agora na adultez. Continuam ainda presos no abuso infantil, na negligência, no pai que trabalhava muito, na mãe que era ausente, na tia que não cuidou, nos avós que não puderam ficar. Então, assim, presos com essa retórica, com essa narrativa do passado. E eu vejo a nossa história como um cubo, né? Podemos pegar, esse é um vidro aqui, como, né? Então ele tem algumas faces, eu posso escolher de que lado dessa face do cubo eu posso olhar. Tem uma face mais sombria, tem uma face nebulosa, tem uma face um pouco alegre. Qual é a face do cubo da minha história que eu estou escolhendo para tomar como lição, aprender com ela e repensar o que eu pretendo no futuro? Então, nós somos donos da nossa história, nós não somos escravos da nossa história. Nós precisamos ser autores, protagonistas da nossa história. Nós temos uma gama de possibilidades de nos reinventar, de nos reconstruir, de desconstruir crenças, tabus, paradigmas, quebrar paradigmas para sermos melhores hoje e amanhã. Mas nós, muitas vezes, preferimos ficar nos nossos dramas, né? Ficamos alimentando aquilo por anos e anos, né? Nos pondo como sofredoras, como aquela pessoa que foi, né, sofrida, negligenciada, isso num relacionamento, isso numa relação familiar, né? E nas relações de trabalho, né? Naquele trabalho que eu não consegui desenvolver, naquela profissão que eu não consegui ter, naquela faculdade que eu não consegui concluir. Então, a gente fica alimentando esses dramas para nós, né? Para justificar, às vezes, uma falta de atitude, uma falta de ação, uma falta de controle, uma falta de decisão, né? De atitude mesmo com relação a uma ação para o futuro, de ser mais proativas, né? De construir uma história agora diferente, com base em toda a minha história do passado. E aí, se a gente for fazer uma conexão com relacionamento, que é o relacionamento que eu gosto de falar, no relacionamento, por exemplo, lá no início, né, a conexão, o entrosamento, a sexualidade, a intimidade, a infidelidade que houve, né, um possível episódio aí de traição. Então, tudo se dá entre duas pessoas, tudo é relacional, porque são pessoas que estavam em relação uma com a outra. Mas a gente sempre acha que nós, né, que a gente sempre olha para esse evento como nós fôssemos sempre os culpados ou somos nós as vítimas, né? A gente fala sempre desse lugar de vitimismo. A gente não assume a responsabilidade por essa relação que não deu certo, por essa sexualidade que não foi exercida, não foi desenvolvida, por essa infidelidade que aconteceu. A gente não assume as nossas responsabilidades. Então, tudo que aconteceu comigo, coisas boas ou ruins, me fortaleceram para eu ser quem eu sou hoje. E eu tive responsabilidade nisso. Assumir a responsabilidade, escolher fazer diferente, é uma forma bastante saudável e inteligente de agir hoje, no presente, de maneira refletida, né? Fazendo essas reflexões da nossa história. E aí sair desse lugar de lamentação, de lamúria, que essa é uma escolha, essa é uma decisão. Então, eu tenho recebido aqui no meu Instagram, né, no meu canal de YouTube, muitos seguidores, muitas mulheres, e elas contam, né, dos seus dramas, né, me chamam no direct, relatam casos, vêm para atendimento, né, casais, jovens, adultos, mais adultos, mulheres com 20 anos de casamento, pessoas que ainda vão se casar, né, mas sempre numa posição de vítima. Quando estão num relacionamento, é sempre o outro fez, mas ele não estava, mas ela não quis, mas ele não foi, mas ela deixou de fazer. Então, assim, não assumindo a sua responsabilidade na relação.
Nós não somos, eu vou repetir a frase de Simone de Beauvoir, não sou escrava do meu passado. Eu tenho essa frase aqui no meu celular, quando meu celular desperta todos os dias, essa frase aparece para mim. Eu não sou escrava do meu passado. Eu não preciso ficar no meu passado, mas eu preciso compreender o que aconteceu no passado para ter elementos suficientes para elaborar um presente e um futuro diferente. Então, a mensagem que eu queria deixar hoje era essa, né? Para a gente parar um pouco de se culpar, né? E parar de pensar no que faltou, no que não aconteceu, na viagem que não fiz, na faculdade que não terminei, no trabalho que eu não consegui, né? Nos erros que cometi, e cometemos erros, e muitos erros, na negligência que passei, né? E enquanto a gente fica nesse lugar, a gente paralisa, a gente não age. Então, a reflexão é essa. Não somos escravos do nosso passado e nós precisamos reagir. E a pergunta que eu faço para você é essa. Como que você tem reagido ao mundo? Meu nome é Silvia Maia Furtado, sou psicóloga, psicoterapeuta, palestrante, escritora. Estou no Instagram, @silviafurtado.psi. Estou no YouTube, psicóloga Silvia Maia Furtado. Nas mídias sociais, com o meu nome, Silvia Maia Furtado, no Facebook, eu tenho uma fanpage com o meu nome, tem silviafurtado.psi, tem o meu blog, entra no meu Instagram, lá no link ali da bio, você acessa todas as minhas mídias sociais, o meu site, o meu blog, e me sigam no canal do YouTube. Se inscrevam, ativa o sininho, que eu estou sempre postando vídeos dos diversos temas voltados, na maioria das vezes, para o universo da mulher. Tchau!